mas eu vou aderir isso. Leva. Eu Ah, deixo. eu vou laçar a Não precisa nem bênção me aqui. citar, não. Você fala, e também não é meu, não. Aqui nada se inventa, tudo se copia. Então a gente vai colocando na nossa mala aquilo que nós precisamos, não vem pronta. A gente Exatamente. vai criando experiência, né? Esse tipo de coisa. É, E uma coisa interessante que eu vi pesquisando, começou jornalismo. exatamente. Adoro. Me Jornalismo. arrependo de não ter cursado até o fim, né? Foi uma direção muito clara de Deus de sair para fazer o seminário, né? Então a gente Você foi pra BH, estudou, né? a gente foi para BH e foi estudar lá, mas eu penso, por exemplo, eu sei que em muitos países onde hoje o evangelho tem a igreja perseguida, eu não entraria como uma pastora, mas eu entraria como uma jornalista. Né? Então, eu digo para você, jovem amado, Rafa querida, estude, tenha outras capacitações, sabe? Aumenta o leque, abre aí as possibilidades, porque se por alguma forma você não conseguir, por outra porta você vai entrar, né? Então, não que eu me sinta travada, eu acho que a arte é uma das joias mais preciosas. Um artista, ele tem portas abertas diante dele, né? Todo mundo para ouvir quem canta, quem toca, quem dança, quem teatraliza, quem escreve. O artista tem essa maravilha, né? Essa graça, pronto, achei a palavra, essa graça, esse favor diante das pessoas. Mas eu digo sim, né? Então eu fiz 5 semestres e eu devia ter terminado. Ana jornalista, eu achei muito legal. Uma faculdade que é uma boa essa Ah, maravilha. A faculdade comunicação de social é tudo, jornalismo. né? Eu critico muito e falo isso sem medo. Critico e falo por experiência, porque na minha época, quando eu estudava, o meu acadêmico já estava assim tão corrompido, sabe, de politicagem, sabe? E filosofias, eu acho que se você é professor, faz o que você tem que fazer, sabe? Não estou pedindo tua opinião, eu não estou pagando para ouvir sua opinião, não quero ouvir sua opinião, eu quero que você me ensine aquilo que vai me facilitar, me ajudar a ser um cidadão de bem para o Brasil. Não é? Então, a gente abrir discussões saudáveis na universidade, onde você pode falar, mas eu também posso, aí sim, a discussão é legítima, ela é saudável, isso vai formar um pensamento crítico, não é? Que é muito interessante. Porque tem uma face da religião no Brasil, uma face que é perigosa. Às vezes nós somos tão mente fechada, sabe? A gente é tão fechado e a gente não reconhece que tem que aprender com o outro. E a gente tem muito a aprender uns com os outros. Mas na minha época, eu era muito afrontada na minha fé. Então eu ia muitas vezes para a sala de aula assim, triste. Muitas vezes eu pensei em desistir do curso, porque o que eu queria era aprender filosofia, eu queria sim saber sobre a antropologia, eu queria aprender sobre a história da comunicação social, eu queria história, eu queria ser preparada para uma profissão e não para ser uma assim, massa de manobra, sabe? E não para ser mais uma discípula de partido tal. Então, eu lamento muito que desde aquela época, já fazem alguns anos, até hoje, o meu acadêmico tenha se perdido tanto. E eu oro, peço a Deus que, sabe, que o meu acadêmico passe em todos os cursos, passe por essa transformação. E quem está estudando seja contemplado, sabe, de aprender aquilo que ele vai usar na profissão dele. E quem está ensinando se restrinja a fazer o que ele foi chamado para fazer, sabe? Tem um ambiente de ensinar, de lecionar, e tem um ambiente de formar opinião. Se eu quiser saber a sua opinião, eu pergunto, mas dentro de sala de aula, eu acho que não é bem por aí. Então, e essa postura de muitos profissionais, de muitos professores, me fez assim abrir mão total do curso, porque muitas vezes na cadeira a gente nem aprendia aquilo. Quantas aulas de filosofia que você, sabe, você não ouviu de filósofos, não ouviu de nada, não ouviu do impacto da filosofia sobre a cultura? Não, era só a opinião de um professor, né? Que hoje eu nem me lembro mais, mas eu sei que eu perdi meu tempo. Então, infelizmente, eu espero que tudo isso mude.
É, que se levantem alunos, professores, pessoas que vão levar Jesus, mas de uma forma saudável, né? Pra gente não impor as coisas, porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? E se Deus dá livre-arbítrio, a necessidade dos jovens, e a necessidade não só de jovem, porque a universidade tem todas as faixas etárias, né? Claro que a partir de uma certa idade. Velhos também, tá? Podem entrar na faculdade. Exatamente. A necessidade de conhecermos, e sermos tão eloquentes e tão inteligentes e tão cheios de conhecimento quanto Paulo era. Paulo, ele penetrava em todos os lugares da sociedade. Ele sabia falar simples com os simples, mas ele era culto com os cultos, né? Então, eu vejo que às vezes na universidade as pessoas elas vão nos instigando para nos ouvir, e a gente perde o debate porque a gente não sabe tanto, né? A gente não sabe responder à razão da nossa esperança. Meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, é um desafio que nós temos hoje.